irmãos da Paraíba e de todas as outras regiões que, acompanhando o nascer do sol primeiro, vem ao Congresso Espírita que abre o ano de 2019, como tem aberto as atividades espíritas do país. Aqui o sol nasce primeiro e o Espiritismo levanta mais cedo. Queria agradecer também, agradecer a família Lima, mas não são os músicos não, é Marco Lima e Kátia, essa família querida e todos os agregados que há muitos anos nos recebem com imenso carinho. Eu me recordo da década de 70, dos dourados anos da década de 70, quando as crianças tinham férias em julho. Férias de 30 dias. Então, a vida havia me proporcionado uma experiência riquíssima e vastíssima, uma experiência de deslocamento e variedade, porque eu tive a oportunidade de morar com várias famílias. Mas quando chegava julho, era uma época especial, porque eu ia para a casa de uma tia. Bom, na verdade não era uma casa e também não era uma tia. Era uma tia-avó, a irmã da minha avó, que eu gostava de chamar de tia Maria. E a casa era um casarão de uma pequena fazenda que plantava café. Era engraçado porque no imaginário de uma criança de 7 anos, eu enxergava todas aquelas coisas do mundo das pessoas grandes, do mundo dos adultos, enxergava com olhos coloridos, com a imaginação, a fantasia, o encanto da criança. Portanto, aqueles que colhiam com toda a labuta, com todo o suor o café, a mim me pareciam que estavam se divertindo. Porque, afinal de contas, eu subia no trator e pulava no café, e brincava, e almoçava com os trabalhadores da fazenda, e acordava cedo para tirar leite de vaca. Para mim era uma diversão, mas eles trabalhavam. E eu andava por toda aquela fartura, a fartura que está sempre presente na simplicidade e na pureza, e não era capaz de divisar o que estava por trás de toda aquela estrutura. Eu não tinha acesso às vidas, aos corações, aos dramas, às histórias, ao que verdadeiramente ocorria por trás das cortinas do meu mundo de criança. E então o tempo passa. E à medida que nós crescemos, à medida que a nossa percepção aprofunda por fora e por dentro, à medida que enxergamos mais o mundo exterior e o mundo interior e vivo das pessoas que nos cercam, eu fui também amadurecendo, chorando e sorrindo, e entrando em contato com os sorrisos e as lágrimas daqueles que fizeram parte da minha história. Então, certo dia, talvez porque eu li Carlos Drummond de Andrade excessivamente, e talvez aquilo tenha afetado a minha cabeça, eu fiquei pensando nesse contraste do mundo da criança, que é real e que existe, e que pode ser visto, basta que você mude o foco, basta que você troque a lente, a grande angular, e o mundo também que é real, que é o mundo do adulto, que é o mundo da luta, do trabalho, do sacrifício. Duas realidades que coexistem
Então eu escrevi esse pequeno poema que na verdade não tem nem título. Acordar a memória nos sonhos de menino, lavouras exuberantes, escassas palavras. Aprendi a brincar sozinho no burburinho das gentes, tão singular abandono. Absorto nas montanhas, lavrei por dentro, Minas Gerais. Pedra, fogão e lenha. O café puro, amorosamente tragado, tornou-me forte e amargo. Chocolate. Meu deleite são dissonâncias, curvas e reentrâncias do Vale do Jequitinhonha, rumo às serras do sul. Então, depois de entrar em contato com as luzes da doutrina espírita, o primeiro convite que eu recebi foi o convite de repensar Deus. Repensar. Refazer os meus modelos mentais, reestruturar a minha percepção, porque com a doutrina espírita, Deus havia perdido toda a corporalidade. Deus não tinha mais corpo. Deus não era mais material, Ele era agora eterno. E olhando para todo o sofrimento do mundo, e olhando para todas as injustiças do mundo, olhando para toda a maldade que não se cansa neste mundo, eu precisava encaixar agora um Deus soberanamente justo e bom. E então, eu me recordo da pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Essa pergunta então me tocou, porque eu me lembrei da fazenda. E me lembrei daquele caos de uma pessoa que perguntou para um caipira que cuidava de uma lavoura, falou: essa terra aqui dá macaxeira? Ele: dá não, senhor. Dá café? Dá não, senhor. Mas essa terra aqui não dá alface, não dá tomate? Dá não, senhor. Meu amigo, nada que plantar nessa terra dá, se plantar dá. É o senso comum nos dizendo que as coisas não acontecem do nada. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não consigo ver o nada produzir algo. Então Kardec comenta essa questão. Para crer-se em Deus, basta lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. A questão é que quando você lança o olhar sobre o universo, se você tiver a paciência de educar o seu olhar, e perceba, o espírito vê pela mente. Os olhos do espírito são seu pensamento. Por isso, contemplar é mais que olhar. Contemplar é perceber, entender, interagir, apreciar, aprofundar, focar.
E se você se der ao trabalho lento e gradativo de observar a natureza, talvez você comece a perceber que se nós alterarmos um pouquinho a pressão atmosférica, que é a pressão que o ar atmosférico e os demais gases da atmosfera exercem sobre os seres vivos que estão no solo e na água, se você alterar um pouquinho, para cima ou para baixo, você torna inviável a vida biológica no planeta. Quem regulou? Quem ajustou? Quem calibrou? Se você se der ao trabalho de olhar com a sua mente para a gravidade, que de todas as 4 forças já descobertas pela ciência, forças físicas, é a mais fraca de todas, no entanto, como ela atua em grandes corpos, ela se mostra poderosa. Se você alterar um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, você talvez torne inviável, e dependendo da alteração, com certeza, você torna inviável a vida biológica na Terra. Mas talvez você tenha uma grande angular. Aquelas lentes dos fotógrafos da National Geographic. Uma lente que vai daqui, onde eu estou, até onde você está. E você comece a perceber, por exemplo, a constante de Planck e outras constantes cósmicas. E se você observar um pouquinho, você verá que 1 milímetro de alteração na constante de Planck e as leis da física deixam de existir. Aí você não altera mais a vida biológica na Terra. Você simplesmente inviabiliza a existência do universo inteiro. Inteiro. Então são uma sucessão de detalhes, milhões de detalhes, que mostram a existência de uma inteligência que é suprema, de uma inteligência que é incrivelmente, e dependendo do seu humor, de como você acordou hoje, é uma inteligência irritantemente meticulosa. Se você acordou de bom humor, a inteligência divina é maravilhosa. Se você está mal-humorado hoje, a inteligência divina é irritante. É um tamanho grau de precisão e de ordem, de providência e previdência, mas será que apenas olhando com a sua mente e raciocinando? Será que apenas usando essas suas faculdades cognitivas, a sua inteligência, os seus sentidos, você pode ver o autor da obra? Até agora eu estou te convidando a olhar a obra. E acredite, tem pessoas que estudam uma vida inteira para aprender a olhar para um quadro. Para um quadro. E talvez você encontre uma pessoa assim, no Museu do Louvre. Você para e olha e fala: ué, essa que é a Mona Lisa? Nossa, achei que ela fosse mais bonita. Aí para uma pessoa que dedicou a vida inteira para olhar para o quadro de Leonardo da Vinci. E essa pessoa fica 1h30 falando do quadro.
quando ela acaba de falar, você tem a sensação de que é cego. Você não viu. Porque você não educou o olhar. Mas eu concedo que você tenha educado a sua mente e o seu raciocínio. Eu concedo que você tenha afiado a sua inteligência como um paraibano afia com o facão. E que você tenha penetrado em todas essas constantes, tenha penetrado em toda essa ordem, em toda essa inteligência que organizou o cosmos. E deixou a casa pronta antes de você chegar na casa. Porque o Homo sapiens encontrou a casa pronta e arrumada. Mas o Homo sapiens é metido a besta. Será que é possível ver Deus olhando assim? Então, na questão 10, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Eu não estou falando mais da obra. Eu não estou falando mais da Via Láctea, que tem mais de 100 bilhões de sóis. E é uma só das bilhões de galáxias já catalogadas. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não. 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 Quando Stephen Hawking escreveu o livro Uma Breve História do Tempo, no prefácio ele diz assim: esse é um livro que pretende compreender a mente de Deus. Nessa época eu ri. Porque ele não compreendia nem o buraco negro. Nós não compreendemos ainda nem as leis, que dirá a mente de quem as fez. Não. Falta-lhe para isso o sentido. Então significa que para compreender a essência de Deus não bastam seus 5 sentidos. Eu poderia passar o congresso inteiro falando em metáforas: veja Deus, ouça Deus, toque Deus, sinta o gosto de Deus. Mas a má notícia é que os seus 5 sentidos não te ajudam em nada. Nada, 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 nada. Questão 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Eu estou colocando assim porque tem um ponto aqui final. É porque quando a gente é novo no livro dos Espíritos, espírita, quando começa a ler o livro dos Espíritos, lê assim: ó, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. 18, penetrará o homem dado o mistério das coisas que são ocultas? Não, o véu se levanta aos olhos? Não. Aí quando você já tem mais de 35 anos, você lê assim: é dado ao homem, Homo sapiens, homem no sentido de Homo sapiens, espécie humana, conhecer o princípio das coisas? Não. Aí você fala: amanhã eu acabo de ler. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Eu poderia explicar isso aqui de 1000 maneiras, mas eu prefiro a elegância de Emmanuel quando diz assim: Deus colocou um limite ao conhecimento humano nos seus órgãos de percepção. Por exemplo, eu gostaria que levantasse a mão aqui agora quem enxerga no ultravioleta. Parece que não tem ninguém, né? No infravermelho. Quem aqui enxerga no infravermelho?
Parece que ninguém, né? O que nós enxergamos é uma parcela quase humilhante, de tão pequena. Nós escutamos uma frequência. A maioria de nós não é capaz de escutar um pouco mais agudo do que a tecla mais aguda do piano. Então Deus colocou um limite à percepção do ser humano. Esse limite é providencial. É um limite do encarnado. Então, toda vez que nós falamos sobre conhecer Deus, observa, contempla, vede a obra, para que você possa deduzir, adivinhar, lançar, propor. O que seria Deus? A partir da obra, o que você conclui? Kardec fez isso, por isso escreveu o livro A Gênese. A Gênese é uma tentativa de olhar para o cosmos para deduzir o que é possível conhecer de Deus. E então, questão 244, os espíritos veem Deus, espíritos, eu não estou falando encarnado. Os espíritos veem Deus? A resposta é: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores, presente, estou aqui, estamos aqui, né? Estamos, Simão? Estamos juntos? Estamos juntos. Os inferiores o sentem e o adivinham. O sentem e o adivinham. Então, antes de falar do sentimento, toca um trechinho, a primeira parte, por causa do nosso tempo, tá? Daquela de Bach, para a gente fazer a transição do conhecer para o sentir. Como já bem pontuou o nosso querido amigo Cosme Massi, Kardec, ao classificar os espíritos pelo grau evolutivo, ora usa uma escala tríplice, ora uma escala dupla. Quando ele quer simplificar e usar a escala dupla, ele diz assim: espíritos inferiores e espíritos superiores. Nessa escala dupla, superior é
quase puro. Então, o que eu vou falar daqui para frente é para os espíritos inferiores. Se tiver algum espírito puro na plateia, por favor, fica livre para usar o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Porque não vai se aplicar a você. Então, feita a exceção dos espíritos puros, já vejo que alguns já estão acessando o Instagram. Para nós, espíritos superiores, é possível sentir e adivinhar Deus. Adivinhar. Aqui tem dois aspectos. Porque sentir é quando Deus se manifesta dentro de você. Adivinhar é quando, pelas circunstâncias e pelas pessoas que cruzam o seu destino, Deus se revela. E aí você precisa adivinhar por quê? Porque Deus é sutil e adora brincar de esconde-esconde. Então surge uma circunstância aqui, e outra amanhã, e outra mês que vem, e você precisa cuidadosamente juntar as pecinhas para deduzir que foi Deus. Foi Ele. Então, se você está esperando que Deus chegue através das circunstâncias, como o nosso saudoso Chacrinha, perca suas esperanças. Deus não se mostra assim tão fácil. Foi por isso que Emmanuel ditou para Chico Xavier a seguinte mensagem: oração e atenção. Oraste, pediste, você orou, você pediu. E para orar e pedir, você não precisa ajoelhar, não precisa falar o Pai Nosso, não precisa falar Ave Maria, não precisa falar nada. Basta desejar. Toda vez que você deseja, você está orando. Porque quando você deseja, você está pedindo. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. As indicações do alto não vêm através de acontecimentos espetaculares. Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Algo virá por alguém ou por um intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Você encontra com um amigo e ele te fala uma coisa, você fala: nossa, meu Deus, resolveu aquele problema que eu estava. Através da página de um livro, numa nota singela da imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruza um caminho. Certa vez eu estava conversando com um amigo, ele estava numa crise de muita tristeza, muita tristeza. Então ele parou o carro, na hora que ele parou o carro, tinha um caminhão e estava escrito assim: Jesus te ama.
Ele entendeu. Era uma frase para ele. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas? Você estava lá ansiando e rogando, aí vem aquele WhatsApp, vem uma frase para você. Ela vem a mensagem para você. Você fala assim, quem que me descobriu? Não é? É porque Deus tem o seu IP. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos que te sobem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Então Deus te cerca por fora e Ele te envolve por dentro. Porque você sente. Quando Ele te envolve por fora, você adivinha. Aí é Sherlock Holmes, meu caro Watson. Mas quando Ele te envolve por dentro, aí é sensibilidade. Sensibilidade. No entanto, olha como que Emmanuel finaliza. Recordemos o Divino Mestre, estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Porque às vezes você já tem sensibilidade emocional para ouvir as respostas de Deus. A pergunta é, você é resignado o suficiente para aceitar o não de Deus? Você tem compreensão suficiente para aceitar o teor da resposta? Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Às vezes, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. São sempre a nosso favor, mas nesse momento talvez você esteja interpretando que é contra você. Então, eu termino trazendo um aspecto interessante. Há uma poesia do Casimiro Cunha, chamada Carta de Natal. Está no livro Antologia Mediúnica de Natal. Eu vou ler 3 versos e depois encerro com uma de Maria Dolores. Sofres? Sofres? Você está sofrendo? Espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. O mundo está cheio de injustiça, mas acredite, não há nenhum injustiçado. Somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Você foi traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Não coloque a toga de Deus em você. Não faça isso. É um fardo muito pesado. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão.
Não tivestes recompensa? Você fez todo o esforço, a recompensa não veio? Guarda esse ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmola do céu? Porque às vezes a gente ora como se fosse um mendigo pedindo esmola a Deus. Só que você não é mendigo, você é filho e filha. Por que você está pedindo esmola? Por que você está pedindo esmola para Deus? Queres esmola do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Então, você acha que é só você que está esperando? Então eu termino, depois passo, nesses minutinhos que nos faltam. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, a alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho, a rosa, o mármore, o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, espera a descansar. Quando chega escondida a grande paz da vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva. Entre o rugir do vento e o praguejar da treva, abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho, onde não possas, ó coração, onde não possas abençoar, segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma. Não te revoltes contra coisa alguma, ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, como foi nobre, como foi linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las, de entender. Subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Aí então, compreenderás
que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também, principalmente por você. Muito obrigado. Nós queremos agradecer esse diamante mineiro, né, Haroldo.